E pessoal católico ligado no YouTube, prosseguido então com o nosso diário de leitura do livro A Politização da Bíblia, de Scott Hahn e Benjamin Winkler. Hoje é dia 8 de abril, dia do meu aniversário. Eu avancei bastante na leitura, como vocês podem ver, mas não estou conseguindo gravar, né, por conta de algumas adversidades aí, mas vamos ver se a gente consegue gravar com mais frequência. Pois bem, o próximo intelectual que a gente vai analisar, seguindo o curso do livro, é exatamente Martim Lutero. Por que que Martim Lutero teve esse esforço de politização da Bíblia? E aqui a gente vai ver que Martim Lutero foi um dos maiores politizadores da Bíblia, porque ele quis tirar a Bíblia da religião para colocá-la nas mãos do Estado. Por que a gente vê isso? Uma maior crítica dos protestantes em relação a nós católicos é, na verdade, que a gente contaminou a palavra de Deus com a tradição da igreja, que é uma mistura da religião judaica e com a filosofia grega. E como a filosofia grega é algo proveniente do paganismo, então Martim Lutero ele fez uma dura crítica falando que nós católicos apostólicos romanos a gente paganizou as Sagradas Escrituras. Na verdade esse é o argumento dele, porque se a gente for analisar lá no começo da história, a igreja ela já nasceu no meio pagão, né? São Paulo foi o apóstolo dos pagãos, o apóstolo dos gentios, que difundiu o evangelho no meio dos gentios. A Bíblia já havia sido traduzida para o grego, na tradução dos 70, né, chamada Septuaginta, e a cultura onde nasceu o cristianismo, apesar de ter nascido, o berço do cristianismo ter sido o povo judeu, desde o início ele já contou com essa cultura grega para ele se difundir de forma mais rápida, né? O grego era a língua mais falada no Império Romano, é a língua oficial, vamos dizer. Então por isso que também a tradução do Septuaginta foi mais utilizada e mais citada pelos apóstolos e pelos evangelistas, pelos autores dos escritos sagrados, do que a própria tradução do hebraico, né, do aramaico. Então a igreja, na raiz dela já está a união entre essa cultura judaica, essa religião judaica e a cultura grega, né? Jesus Cristo falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura, e não somente as criaturas judaicas, né? Todo homem. Então é uma crítica errada que Martim Lutero fazia. E se a gente for ver aqui, Martim Lutero nutria uma aversão muito grande por Aristóteles. Por quê? Porque ele era nominalista. Se você quiser se aprofundar mais sobre a questão do nominalismo de Lutero, eu aconselho que você faça o curso do Padre Paulo Ricardo sobre Martim Lutero. Porque Martim Lutero ele não saiu do nada e começou já a proclamar, pregar as 95 teses na igreja de Gutenberg, que é isso que a gente imagina, né? Que ele é um cara que ele está ali, que ele é católico, de repente ele começa a sair, ver as coisas erradas que estão acontecendo dentro da igreja católica e sai pregando as 95 teses. Na verdade não é isso. A história de Martim Lutero é bem conturbada, é muito mais complexo do que isso. Ele já tinha aderido a uma corrente que estava se afastando da tradição da igreja, que era a corrente nominalista, que pensava o oposto daquilo, que era a corrente realista, né, que era a corrente baseada em Aristóteles, que inclusive tinha um ponto de referência a São Tomás de Aquino. Inclusive Martim Lutero era um crítico ferrenho de São Tomás de Aquino, que aqui, abrindo parênteses, né, foi um dos maiores intelectuais da humanidade, muito maior que Martim Lutero, sem dúvida alguma. E Martim Lutero ele tinha essa versão contra o realismo, e a crítica maior dele ao catolicismo era justamente essa. Não era porque o clero católico era corrupto, porque se a gente pegar, né, aqui mesmo no livro, os autores eles vão pegar um trecho da obra de Martim Lutero, que ele vai dizer que a crítica dele à Igreja Católica, ela não era uma crítica pela moral, pelas coisas erradas que os católicos estavam fazendo.
Não era isso. Porque ele vai dizer que errar, até nós erramos, né, se referindo a eles, né, os protestantes. Mas a crítica ferrenha que ele estava fazendo era doutrinal. Então não era moral a crítica de Lutero. Não é porque o clero era corrupto, mas porque ele não concordava com a Igreja Católica de 1500 anos já. A tradição que já vinha se consolidando há 1500 anos antes da chegada de Martinho Lutero. Então, é equivocada essa ideia que a gente tem de que é porque a Igreja Católica estava corrupta que Martinho Lutero se revoltou contra ela e fez uma nova religião. Não é isso. Mas a corrupção da igreja contribuiu para que a ideia de Martinho Lutero pudesse ser efetivada. Porque antes disso, a Igreja Católica sempre na história da igreja teve conflitos com as heresias. Por que as heresias não prevaleceram contra a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica exatamente tinha esse corpo coeso, não corrupto como estava tendo naquele momento ali. E a corrupção da igreja contribuiu para que o protestantismo conseguisse de uma forma mais fácil pessoas que aderissem a ele. E não só isso, é claro, a gente vai ver daqui a pouco, depois de Lutero, em Henrique VIII, que outras coisas contribuíram também para que Martinho Lutero tivesse sucesso na reforma. E era as coisas que ele queria lutar, que ele queria derrubar, né, como ele mesmo diz na obra dele, é o papado como único interpretador das escrituras, tradição como referência do que é certo dentro da fé, e os sacramentos da igreja, porque os sacramentos, na opinião de Lutero, eles poderiam ser ministrados por qualquer pessoa. Não precisava ter um representante do clero para que isso acontecesse. Lutero ele queria destruir o poder, enfraqueceu o poder do papado para ele conseguir implementar essa reforma. E por isso ele vai falar a máxima dele, né, de que todo leitor da Sagrada Escritura é o seu próprio Papa. Só que no final da vida, irmão, Martinho Lutero se contradisse muito. E depois que teve a Revolução dos Camponeses, que pesquise aí sobre essa revolução, depois que existiu essa Revolução dos Camponeses, que era um outro reformador que não Martinho Lutero, que tinha uma ideia diferente da de Martinho Lutero, muito mais radical, que queria promover uma revolução dos camponeses contra a nobreza e os reis. Martinho Lutero percebeu que a palavra não poderia ser interpretada por qualquer um naquele tempo. Não era todo mundo que poderia ser seu próprio Papa, porque, como ele mesmo afirma, a palavra, as escrituras, elas não podem ficar entregues às massas, porque senão acontecem coisas como essa guerra civil que aconteceu. A Bíblia não pode ficar na mão das massas, ela vai ficar na mão de quem? Quem que vai deter então a autoridade da interpretação das Sagradas Escrituras se não é qualquer pessoa? Então, Martinho Lutero dá a reviravolta aqui, né? A contradição maior dele. Ele retirou a autoridade religiosa da igreja para colocar na mão do Estado. E aqui eu comprei um livro, irmão, que eu quero trazer aqui para o nosso canal, uma resenha, que é sobre a autoridade secular, né, de Martinho Lutero. Que é quando ele começou a perceber que realmente existiam pessoas, correntes de interpretação da Bíblia, que haviam se multiplicado enormemente já no tempo de Martinho Lutero, quem dirá hoje, né? Tantas igrejas que são fundadas todos os dias, né? Já no tempo de Lutero isso já começou a se tornar um problema para ele, né? Então ele vai colocar a legitimidade da interpretação da Sagrada Escritura, da palavra, na mão do Estado. E fazendo isso, o que ele estava fazendo? Ele estava dando praticamente um pontapé inicial para a politização da Sagrada Escritura. Porque se o Estado ele detém o poder de interpretação da palavra, ele vai interpretar de acordo com a vontade dele, de acordo com a necessidade dele. E como o Estado é o político por excelência, então a gente vai perceber daqui para frente também, né, conforme a gente vai avançando na leitura desse livro, que cada vez mais o Estado vai se utilizar, não só o Estado, né, mas depois também o Iluminismo, vai se utilizar da Sagrada Escritura como um instrumento
para poder alcançar, manipular as massas para alcançar os seus objetivos. E isso é politização da Bíblia. Isso é politização da Bíblia. É tirar a Bíblia da igreja e colocar nas mãos do Estado, para que o Estado utilize dessa Bíblia como instrumento para conseguir aquilo que ele quer. Passando então de Lutero para Henrique VIII, que foi um rei da Inglaterra. Pesquise mais aí sobre Henrique VIII, porque não cabe eu falar sobre a história de Henrique VIII aqui, porque não é essa a intenção nossa. A gente tem que ver ele somente como, aqui nesse vídeo, como alguém que contribuiu para a politização da Bíblia. Henrique VIII era católico. Inclusive ele até escreveu uma carta para o Papa, né? Ele recebeu o título do Papa de defensor da fé. E falando sobre o sacramento, sobre a importância do sacramento do matrimônio. Ato contínuo, esse mesmo Henrique VIII é casado com uma princesa da Espanha, católica, né? Oriunda de uma família da linhagem real católica da Espanha. Só que em determinado momento, Henrique VIII ele queria casar-se de novo com a outra mulher, chamada Ana Bolena. Entretanto, o Papa, ele não quer, ele não anula, porque a tradição da igreja, o que a igreja falou, o que o próprio Jesus disse no Evangelho de São Mateus, a gente não pode dar carta de divórcio para a mulher, porque é uma só carne, enfim. Baseado em tudo isso, o Papa ele não permite a Henrique VIII se casar com essa mulher. Então Henrique VIII ele começa a se utilizar da Bíblia, nos versículos lá do Levítico, para poder justificar o divórcio dele, para ele poder se casar com essa outra mulher. Só que o Papa se mantém firme na decisão dele, apoiado pela tradição da igreja. E então Henrique VIII dá uma de criança mimada, e ele então, junto com o parlamento inglês, ele decreta que ele vai reunir em si mesmo tanto o poder do Estado quanto o poder religioso. Se você quiser ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na história de Henrique VIII e as esposas que ele teve, né? Foram 6, na verdade, um livro chamado As 6 Mulheres de Henrique VIII, que vai falar sobre as 6 mulheres: Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jenny Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. Então, é mais ou menos isso, irmãos. Já fique ligado aí. Se inscreva no canal, ative as notificações, conforme a gente for gravando os vídeos, vão postando aí mais essa diária de leitura, certinho? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.